Olá, seja muito bem-vindo ao canal João Paulo Fonseca. Eu sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um review. E hoje é dia de review de um material que muita gente tem pedido aqui no nosso canal. Muita gente me pediu review, a apresentação dessa obra, mas eu não tinha ela em mãos, né? Já são anos de sugestões de inscritos aqui no nosso canal pedindo review desta obra. Eu não tinha ela em mãos, até porque ela está em falta no mercado. Parece que a editora Atos parou de publicar esse material, né? Não sei, ou deixou de imprimi-lo. Mas nós conseguimos comprá-lo num sebo pela internet, né? Compramos ele usado, e agora nós temos ele em mãos para poder apresentar para vocês. Eu estou falando do Manual Bíblico Dake, do mesmo autor da Bíblia de Estudo Dake, das notas de estudo da Bíblia de Estudo Dake, né? Então o autor é o Finis Dake. A editora Atos publicou essa obra. É um manual bíblico, e aí muita gente fica naquela, nossa, será que é bom, porque a Bíblia de Estudo Dake tem tanto conteúdo, né? Tem tantos estudos ali, será que esse manual é bom? Será que ele traz muitas informações? Vale ressaltar que nós temos ótimos manuais bíblicos. Esse aqui, por exemplo, é o meu preferido, Manual Bíblico Halley, da editora Vida. Inclusive, parece que está meio em falta também, né? Em breve a gente vai ter um review dessa obra. Temos o Manual Bíblico MacArthur, o Manual Bíblico Anger, o Manual Bíblico da SBB. Enfim, tem ótimos manuais bíblicos, muito completos, né? Esse material aqui, ele é mais fino. Olha só a grossura dele, capa dura, né? Não é um material tão volumoso. E eu quero apresentar para vocês, até mesmo para tirar as dúvidas, né? Porque talvez você deve estar pensando que é uma obra, assim, que traz muita informação. E não é bem assim, né? Apesar do autor, na sua Bíblia de estudo, ele trabalhar diversos temas ali, tá? Deixa o seu like, se inscreva e vamos para o vídeo. Como eu disse, é capa dura, tá? A gente tem aqui uma primeira folha de rosto, Manual Bíblico Dake. Olha só, Manual Bíblico Dake, do mesmo autor das notas da Bíblia de Estudo Dake, né? Que é o pastor já falecido, Finis Dake. Ficha catalográfica, essa obra foi publicada em 2009 e essa aqui é a primeira edição de 2009, né? E aí a gente tem aqui uma introdução, o sumário, e a gente tem aqui de cara uma introdução e depois a gente tem exatamente 16 capítulos, tá? Que são 16 temas que são trabalhados nesse manual. Manual bíblico geralmente traz o quê? Informações sobre a Bíblia, de cunho histórico, cultural, exegético, autoria dos livros, composição, traz um panorama de cada livro, um estudo de cada capítulo, às vezes traz um pouquinho da história, do desenvolvimento do cânon. Geralmente os manuais bíblicos trazem isso. Esse manual aqui, ele traz um conteúdo diferente. Ele trabalha temas dentro das escrituras. Temas que o autor achou que eram relevantes, né? Quais são os temas? Ele traz aqui uma compreensão da Bíblia, como compreender a Bíblia. Ele traz a realidade de Deus, Satanás, anjos e demônios. Ele traz a realidade da batalha espiritual, lei moral e lei e governo moral, doutrina do pecado, como se livrar do pecado, doutrina do novo nascimento, evidências do novo nascimento, doutrina da fé, como obter respostas a todas as orações, evidências bíblicas para a cura divina, incredulidade respondida com a escritura, evidência bíblica que curar é sempre a vontade de Deus, como ser curado e ficar são, livres da miséria e da necessidade, exercendo autoridade ilimitada sobre os poderes satânicos. São temas relevantes e importantes de acordo com o autor, tá bom? É isso que ele vai trabalhar no material. Então aqui tem uma introdução, tá? Bem rápida. E aqui também traz alguns temas, né? Que são trabalhados no material. E aí a gente já entra no capítulo 1, né? Não é um livro grosso, tá, pessoal? Como eu disse para vocês, ele tem cerca de 200... Deixa eu voltar aqui no índice. Ele tem cerca de 200, quase 300... Acho que ele tem 300 páginas, né? 304 páginas. Então aqui ele traz uma introdução, né? Ele cita muitas passagens bíblicas. Olha só, tem uma diagramação boa. Eu achei que até uma diagramação que desperdiçou muitos passos, né? Talvez se tivesse organizado melhor o material teria menos páginas, mas ficou muito bem feito, tá? Essas marcações aqui não são minhas, pertencem ao antigo autor. E ele tem uma linguagem simples, tá?
Então, olha só, o capítulo 1, que é um capítulo introdutório, ele é bem curtinho. Capítulo 2, a realidade de Deus, Satanás, anjos e demônios. A fé em Deus e suas promessas pressupõe a existência de Deus e de quem Ele é. Ele é um Deus de amor, justiça, misericórdia e verdade. Esta é uma ideia fundamental e na qual este manual está baseado. Precisamos conhecer esses atributos sem nenhuma dúvida em nossos corações. Paulo disse, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Né? Ele coloca Paulo como autor de Hebreus aqui. Né? Então tem muitas passagens bíblicas. Então a realidade de Satanás. Então ele vai trabalhando dentro de tópicos. Né? Ele é o enganador dos homens. Ele tinha o poder da morte até Cristo ter destruído a morte. Ele é o líder de todos os seres humanos, que são pecadores e apóstatas. Ele coloca bastante referências bíblicas. Né? A realidade dos anjos caídos. Então ele explica aqui as passagens bíblicas. A realidade dos espíritos imundos. Né? Então ele explica aqui cada um deles, né? As passagens bíblicas, enfim, tá? Capítulo 3, a realidade da batalha espiritual. Então a gente percebe que esse material ele é focado em trabalhar temas ligados à batalha espiritual, à cura divina. Então ele tem uma origem neopentecostal também, né? O autor ele trabalha esses temas muito ligados ao neopentecostalismo, né? A batalha espiritual, assim, bem aguda em diversos sentidos. A cura divina também, assim, em diversos sentidos. E a gente vai trabalhar como funciona essa cura divina, porque tem linhas diferentes também dentro tanto do pentecostalismo, comparando com o neopentecostalismo. Né? Então, bom, e aqui nós temos também ele trabalha um pouquinho das manifestações do Espírito Santo, né, como detectar terrenos para a obra de Deus e de Satanás, a responsabilidade dos santos em relação à batalha espiritual. Então ele vai trabalhar muito dentro dessa linha, né, quem gosta dessa linha aí, então é bem interessante. Capítulo 4, lei moral e governo moral. Então ele vai explicar um pouquinho a questão da lei, a questão do objetivo da lei moral e um governo moral, né, e explica um pouquinho dentro das escrituras o que seria isso, tá? Então uma matéria bem interessante também. Capítulo 5, a doutrina do pecado. E eu achei interessante essa parte, porque ele cita várias passagens bíblicas para fundamentar sua linha de pensamento, que é o efeito universal do pecado, e ele mostra também biblicamente que Deus não é o autor do pecado, que todos os homens são pecadores e depravados. E aí ele explica também o que é uma pessoa carnal, né, e as características pessoais da carnalidade sem pecado. Ele mostra que há sim a possibilidade da pessoa ser liberta do pecado. Tem várias passagens bíblicas para fundamentar essa linha de pensamento. Então tem muito conteúdo com relação a isso também. Capítulo 6, como se livrar do pecado. E ele traz um estudo, né, que a salvação é necessária. Ele cita também, traz aqui uma história. A salvação da alma é primordial. Capítulo 7, doutrina do novo nascimento. Ele explica o que é o novo nascimento, o que não é o novo nascimento, com base em passagens bíblicas. E aí ele explica dentro daquilo que ele vê com relação a isso. As evidências do novo nascimento. Tem aqui um texto bíblico de 2 Coríntios 5. E ele cita outras passagens bíblicas completas. Ele coloca o texto completo, tá? Por isso que eu falei que ocupou muito espaço essa forma de organizar, né? Se fosse um pouquinho mais condensado, o material teria menos páginas, né? As pessoas que nasceram de novo pecam diariamente, e aí ele vai trabalhar um pouquinho sobre isso, né? Dentro da linha que ele crê. O corpo é pecaminoso e a alma e o Espírito Santo, ele explica dentro da passagem, não existe nenhuma passagem bíblica que corrobore tal teoria. Ela não passa de uma doutrina de pessoas para enganar pessoas e fazer com que suas almas sejam condenadas ao inferno. As passagens bíblicas a seguir provam que o corpo deve ser santo e sem pecado, tanto quanto a alma. Mostra aqui. Todos os cristãos são santos? Um dos grandes espantalhos da religião moderna é a palavra santidade. Pessoas de várias igrejas têm mais medo dela do que a palavra santa, têm mais medo dela,
ou da palavra santo do que do próprio diabo. Na verdade, muitos preferiam ter comunhão com o diabo do que alguém que acredita na santidade. Então, ele vai explicar também dentro das passagens bíblicas, dentro da linha que ele crê. Doutrina da fé. E aí, a partir do capítulo 9, ele vai desenvolver a doutrina da fé. Claro que também a gente percebe um pouquinho de confissão positiva, que é uma linha de pensamento, né, que existe dentro do neopentecostalismo. Eu identifiquei um pouquinho aqui, porque ele vai colocar a fé aqui, não é uma, essa matéria aqui não fala de fé salvífica simplesmente, fala de fé para conquistar as coisas, para ser curado, para ser liberto, né? Então seria mais ou menos isso que ele está trabalhando aqui nessas passagens, tá? E aí, olha só, como obter respostas a todas as orações. É a vontade de Deus responder todas as orações, né? Então, olha aqui, ele traz passagens bíblicas. Ele explica o que é oração, a importância e o poder da oração, a arte da oração precisa ser dominada, fundamentos para pedir e receber. Ele explica, os pecadores podem reivindicar. A primeira promessa que um pecador pode reivindicar por causa da morte de Cristo é o perdão e purificação dos pecados, ok? Pedir e receber são direitos dos filhos de Deus. Então, ele explica aqui dentro da linha dele, né? A certeza da oração respondida. Traz até aqui uma explicação no original. Deus ama seus filhos mais do que os pais terrenos. Capítulo 11, evidências bíblicas da cura divina. Ele também vai trabalhar um pouquinho sobre a cura divina, né? Dentro da palavra, várias passagens bíblicas, né, que desenvolve toda essa matéria. E aí o capítulo 12, incredulidade respondida com a escritura. Mas essa incredulidade aqui trabalha na questão da falta de fé de uma pessoa que não foi curada. E aí entra mais uma vez naquela parte da confissão positiva, né? Dentro daquilo que o neopentecostalismo crê, que a doença é enviada por Deus. Ele explica aqui que não, né? Que a cura, os milagres e toda a inspiração cessaram no ano de 64. Então ele vai trabalhando aqui espantalhos que foram criados, né? Que nem todos os homens na Bíblia foram curados. Tal. Outra desculpa comum para a incredulidade é que nem todos os homens na Bíblia foram curados. Então ele vai explicando aqui que Paulo tinha um espinho na carne. Então ele traz aqui a incredulidade respondida com a escritura. E aí o 13, evidência bíblica que curar sempre é a vontade de Deus. Então que Deus sempre ele vai curar a pessoa, tem o desejo de curar a pessoa. Que às vezes a pessoa não é curada por falta de fé. É o que ele desenvolve aqui. Como ser curado e ficar são? Converter-se e nascer de novo é o primeiro ponto. Tá vendo? Então, é isso que eu quero trazer para vocês. Que é um manual que trabalha temas específicos. Não é um manual bíblico no sentido de trazer diversas análises ou comentários, enfim, panorâmicos de livros da Bíblia ou coisas do tipo. Não foi esse o objetivo dele. Ele traz algumas informações que ele considerou relevantes, principalmente ligado à batalha espiritual, cura divina, dentro da linha dele, tá bom? Então esse capítulo é bem grande, né? Será que Deus se importa e garante a saúde? Enfim. Livres da miséria e da necessidade, capítulo 15, a definição de providência. E aí ele vai trabalhar um pouquinho aqui da parte material, né? Que é o desejo de Deus, sim, sempre abençoar seus filhos e sempre os filhos prosperarem. Então tem um pouquinho aqui também de teologia da prosperidade inserida, mas é dentro da linha que ele crê, né? Então por isso que eu disse que ele trabalha temas relevantes que ele considera que são importantes. E aí olha só que interessante, capítulo 16, exercendo autoridade ilimitada sobre os poderes satânicos, né? Então aqui traz muitas passagens bíblicas. Os crentes de hoje podem ter todas as experiências do Novo Testamento. É uma afirmação isso aqui, ó, tá? Não é uma pergunta, não. Somente rebeldes e incrédulos negam a verdade. Sua responsabilidade pessoal. Os poderes demoníacos devem ser derrotados. As armas de batalha espiritual estão garantidas, tá? Então, promessa de poder ilimitado em Deus. E é esse o desenvolvimento dele. Como lidar com demônios, né? Segredo para ter o poder de Deus. O segredo para ter o poder de Deus é crer em sua palavra e obedecê-la ao pé da letra. Isso significa que é preciso nascer de novo e ser cheio de toda a plenitude de Deus e trabalhar para Deus debaixo da autoridade dos princípios declarados nas Escrituras. Aí tem várias passagens bíblicas para fundamentar o seu pensamento, né? Encerro aqui na página 304
Então esse é o manual bíblico Dake, que muita gente tem me perguntado. Particularmente, o pensamento teológico dele é um pensamento ligado mais ao neopentecostalismo, né? Tem algumas coisas que realmente eu particularmente não concordo. Questão da confissão positiva, do triunfalismo, a cura divina na perspectiva que ele crê. Mas é a linha de pensamento dele, a gente tem que respeitar. E esse manual bíblico vai trabalhar essas informações, tá bom? Que Deus abençoe vocês e até um próximo review, se Deus assim permitir.